força, com garra, com determinação, porque eu acredito que a tua vida vai mudar a partir de hoje, a minha também. Que se nós viemos aqui, eu, os levitas, os músicos, o pastor, todos que vieram, é porque estão precisando de uma bênção do Senhor, senão nós só estaríamos em casa, não é verdade? Então vamos cantar. Aquilo que para o mundo não tinha jeito, aquilo que parecia não ter mais solução, aquilo que parecia ser minha morte, aquilo que parecia não ter mais salvação, não ter mais salvação. Eu quero dizer para você que ouve esta canção, que Jesus te ama e quer curar seu coração. Ainda que tudo pareça estar perdido, Jesus é contigo e vai te levantar do chão. O segredo da vitória, como é que é? É isso aí, ó. Não desanimes nunca. Não pode parar. Levante as mãos, adore a Deus, que a bênção já é sua. Esta tristeza vai embora e a alegria vai chegar. Só quem crê que a bênção já é sua, cante. Vai em frente. Não desanimes nunca. Levante as mãos, adore a Deus, que a bênção já é sua. Esta tristeza vai embora e a alegria vai chegar. Você acredita nisso? Que a alegria vai chegar hoje? Aleluia! Vai chegar a alegria na tua vida hoje, porque Deus vai resolver o seu problema. Deus vai visitar as pessoas que estão sendo aqui, ó, representadas nessa noite. Eu acredito que Deus vai enviar os seus anjos lá onde essas pessoas estão agora. Aleluia! Quando diante de ti um forte vento assoprar, lembra que existe um Deus que faz o vento acalmar. Mesmo que à sua frente exista um... Quando os discípulos estavam no barco, meus queridos, e o barco estava ali quase a pique, a naufragar, o vento soprava, as ondas batiam, estavam os discípulos aí tudo temeroso, vai afundar. Mas eles lembraram, peraí, existe um Deus que faz o vento acalmar, que faz a tempestade parar. Ele está lá na popa do navio, vamos lá chamar ele. Então incomoda Jesus aí com teu glória a Deus, meu irmão. Incomoda ele, que ele está no teu barco também. Você não está sozinho não, é só clamar a ele, é só chama ele que ele vem. Aleluia! Continue, vai em frente, não desanimes nunca. Levante as mãos, adore a Deus, que a bênção já é sua. Esta tristeza vai embora e a alegria vai chegar. Aleluia, Senhor! Louvado seja o teu nome. É o Espírito Santo, irmão, que não deixa a gente parar. Se você é cheio do Espírito Santo, você nunca vai parar. Nunca você vai parar se você for cheio do Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite para encher você, transbordar você. Levante as suas mãos para o alto e vai dando glória a Deus e aleluia. Vai exaltando o nome desse Deus Todo-Poderoso, que pode fazer infinitamente mais. Tudo isso aí que você está pedindo para Ele, Ele pode fazer muito mais para você. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Agora dê a mão ao seu irmão, por favor.
É profético isso. Agora canta para ele. Olha para ele e canta para ele, por favor. Continua. Canta para ele. Vai em frente, não desanime. Canta para ele, por favor. Levante as mãos. Levanta a mão dele. Isso, levanta a mão dele. A bênção já é sua, meu irmão. Fala para ele. Esta tristeza vai embora e a alegria. Se você quiser falar que essa doença vai embora, que esse desemprego vai embora, fala para ele aí, ó. Não desanimes nunca. Levante as mãos. A bênção já é sua. Esta tristeza vai embora e a alegria vai chegar. Bem alto, fala assim: a alegria vai chegar, meu irmão. Fala alto: a alegria vai chegar. Com voz de trovão, a alegria vai chegar hoje. Aleluia, glória a Deus. Se você quiser essa canção, ela faz parte do meu CD, viu? Amém. Glória a Deus. É hoje que vai chegar a sua vitória. Você crê nisso? Crê mesmo? Ah, tô achando que vocês estão muito desanimados. Tá igual eu hoje, tá meio desanimado? Não, né? Então fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade. É com muita alegria que nós, ó Deus, estamos mais uma vez na tua presença. Entendemos, ó Pai, que esta é mais uma noite que o Senhor fez para que nós pudéssemos estar aqui. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, sonda o nosso coração, a nossa mente, a nossa medula, e vê se há em nós algum caminho torto, e arranca de dentro de nós tudo que não provém de Ti, Senhor. Meu Deus, nesta hora, eu repreendo todo espírito contrário que foi enviado para atrapalhar este trabalho, todo espírito que distorce palavra, todo espírito de confusão, em nome de Jesus. Uma ordem que eu dou: arranca daqui os seus pés agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, também agora eu repreendo todo espírito de andarilho, que seja repreendido no meio desta igreja. Aquele espírito que muitas vezes rouba e distorce palavra e que arrebata muitas vezes a nossa mente para pensarmos coisas lá de fora. Nós repreendemos agora e damos uma ordem que esse espírito imundo seja desfeito, quebrado toda a artimanha dele, em o nome de Jesus. Amém? Abre a sua Bíblia mais uma vez em Josué, capítulo 19. Capítulo 19, vamos falar sobre Simeão, um grande homem de Deus, um servo, que de repente ele fez alguma coisa que não estava agradando ao seu pai. Será que muitas vezes nós fazemos coisas que não agradamos ao nosso pai? É isso que nós vamos meditar nessa noite. Para recebermos vitória de Deus e recebermos a bênção de Deus, temos que procurar agradar a Deus em tudo. Amém? Diz assim, Josué capítulo 19, versículo 1. E saiu a segunda sorte de Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Betesda, e Seba e Molada. Amém? Poder sentar. Em nome de Jesus, encontrei esta mensagem, achei essa passagem muito boa. Deparei com essa mensagem nesses 15 últimos dias, a respeito de Simeão, filho de Davi com Leia. De repente, Simeão faz alguma coisa que não agradou seu pai Jacó, e o pai dele, ele fica insatisfeito com o filho. Preste atenção para você não perder o início da mensagem. Simeão fez alguma coisa que não agradou teu pai Jacó. De repente Jacó ficou aborrecido com a atitude de Simeão, porque alguns homens abusaram da filha de Jacó, Diná. E a Bíblia fala que Simeão levantou de uma certa hora, foi e matou esses homens. Aquela matança não chegou bem ao coração de Jacó.
Aí Jacó ficou triste, a Bíblia fala que o coração dele ficou muito aborrecido, o coração dele ficou, como ele mesmo fala, que o coração dele ficou aborrecido com tal a situação de um filho, porque o Simeão, neste momento, estava desagradando ao pai com aquela atitude que ele tomou em matar algumas pessoas que foram lá e abusaram da sua irmã. Mas nessa noite eu quero trazer a memória e ver se há em nós, se há em mim, se há em você, se há na igreja, se há alguma atitude nossa que muitas vezes nos impede de alcançar a nossa vitória, que nos impede muitas vezes de alcançar a nossa bênção. A Bíblia relata que Simeão, então, ele fez uma coisa que desagradou ao seu pai. Pensa um pouquinho se em alguma atitude sua você tem desagradado ao pai. Fecha os teus olhos um pouquinho. Fecha os teus olhos, começa você a analisar se tem alguma atitude sua que está fazendo com que você venha a aborrecer ao teu pai. Nós não estamos falando de pai carnal. Não estamos falando do pai terreno, nós estamos falando do pai celestial. Vê se você, na sua vida tem alguma atitude que você está fazendo que não está agradando ao pai. Abra os teus olhos. Simeão fez uma coisa que não agradou ao pai. Mas eu louvo ao Senhor que nesta igreja tem pessoas que agradam ao Deus, agradam ao Pai, que agradam ao Senhor, que fazem de tudo para agradar a Deus. Se nós erramos, se nós falhamos, nós imediatamente tomamos uma atitude de agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você agrada a Deus mesmo? Agrada nada, você está agradando a Deus? Levante as suas duas mãos e lá no alto aplaude ao Senhor, falando assim: eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus, mais forte que você puder. Está sendo registrado no céu a sua atitude, que você quer mesmo agradar a Deus. Aleluia. Simeão fez alguma coisa que aborreceu o pai. Ele fez alguma coisa que Jacó ficou triste com a atitude dele. Vamos analisar agora alguma coisa em nossa vida que nós desagradamos ao Pai, que muitas vezes aborrecemos a Deus com certas atitudes que nós muitas vezes tomamos. Às vezes nós aborrecemos ao Pai porque nós fazemos alguma coisa que não nos é conveniente fazer e nós saímos da direção, saímos da retidão, então nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Para nós recebermos as bênçãos por completo, temos também que agradar a Deus por completo. Se eu não agrado a Deus por completo, também eu não vou receber as minhas bênçãos por completo. Se eu não agrado a Deus em toda a minha vida, em todo o meu ser, com tudo que eu tenho, então eu não vou alcançar de Deus a bênção que eu preciso. Porque como é que eu vou agradar o meu filho, se o meu filho não me agrada? Como é que Davi ou seja, Jacó ia agradar o seu filho se o seu filho não o agradava? Amados, como é que nós vamos receber de Deus alguma coisa se nós não agradamos a Deus? Ele é o dono de tudo. Aleluia. Amém? Se eu quiser receber alguma coisa do meu Pai, eu tenho que agradá-lo, eu tenho que satisfazê-lo, eu tenho que ser bom para Ele. Em outras palavras, eu tenho que ser um filho obediente. Não tem nada mais que agrada ao Pai do que obedecê-lo, do que fazer o que Ele manda, de andar pelo que Ele deixou escrito para mim. Não tem nada mais que agrada ao Pai do que eu andar na palavra que Ele deixou para mim. Aleluia. Como eu vou ter os céus abertos para mim se eu não agrado aquele que é dono dos céus?
Como eu vou receber as bênçãos de Deus para mim, se eu não agrado aquele que é dono das bênçãos? Está entendendo o mistério de Deus nessa noite? Você e eu temos que agradar a Deus em tudo. Como eu vou agradar a Deus com a minha vida de qualquer jeito? Como eu vou agradar a Deus se eu ando com a minha vida de qualquer maneira? Se eu ando com a minha vida de um jeito que não é compatível à palavra de Deus? Então a Bíblia fala que Simeão, com a atitude dele, ele provocou dor em Jacó. Às vezes tem certa atitude nossa que nós provocamos dor. Será que nessa noite nós podemos deparar com alguma coisa que nós estamos causando dor em alguém? Causando dor no pai? A Bíblia fala que Simeão, ele com a atitude que ele fez, ele provocou dor na família. A atitude dele que levantou de madrugada com toda a sua arrogância e foi num arraial, entrou lá e começou o quê? A fazer uma grande matança. E aquela atitude, a Bíblia relata que Jacó e juntamente com a sua família, eles ficaram todos aborrecidos. Amados, tem certa atitude nossa que além de nós não agradarmos ao nosso pai, ainda nós aborrecemos toda a nossa família. Analise você, tem atitude que você toma muitas vezes, que além de não agradar a Deus, ainda complica mais a situação na família, ainda complica mais a situação na sua casa. Então a Bíblia fala assim, que Jacó não gostou daquela atitude do seu filho Simeão. Então a Bíblia fala que a família não mais já estava aproximando de Simeão, porque foi uma atitude que desagradou ao pai. Será que nessa noite nós estamos fazendo alguma coisa que desagradou, ou que não esteja agradando a Deus? Porque se eu faço alguma coisa que não estou agradando a Deus, então a Bíblia que fala, não é minha, que qualquer atitude que nós tomamos que não agrada a Deus, então os céus ficam parados, então a bênção não vem, então a vitória não vem, porque se eu não estou agradando aquele que tem poder, aquele que tem autoridade, aquele que é dono da bênção, da vitória e de tudo, se nós não estamos agradando ao Pai, que é dono do ouro, da prata, de tudo que é mais, como Ele vai me dar, se eu não obedeço a palavra de Deus? Então Ele não vai me dar, Ele pode até dar, mas muitas vezes Ele vai dar devagarzinho, Ele não vai abrir as mãos. Então quando nós começamos a agradar a Deus, sabe o que acontece, querido? Os céus se abrem para nós. Aleluia. Quanto mais você agradar a Deus na sua vida, com a sua retidão, mais os céus serão abertos para você. E nessa noite eu creio que nós vamos começar a agradar a Deus, e os céus serão abertos para mim e para você, e nós vamos recolher bênçãos que nós nunca colhemos nas nossas vidas. Aleluia. Você quer bênção mesmo? Então se prepare. Aquela atitude dele trouxe confusão. Como pode o pai de uma pessoa que pregava a vida, pregava a vitória, falava de um Deus que fez isso no passado, um Deus, Jacó pregava para os seus filhos, Jacó falava em relação a Deus, Deus que livrou do Egito, que fez prodígios e milagres, e como agora Jacó permite o seu filho, ou ver o seu filho entrar no arraial e matar, aquilo trouxe confusão. Tem certas coisas que nós trazemos confusão com certas atitudes nossas. Tem certas coisas que nós trazemos confusão. Nós não precisamos procurar confusão, mas quando nós procuramos, ela aproxima-se de nós. Entenda uma coisa, a confusão está aí, você não precisa nem procurar, porque ela vem. Quanto mais aqueles que procuram confusão. Então Simeão, ele fez uma coisa que não agradou a Deus, e aquilo trouxe confusão para ele. Sabe o que mais ele fez? Ele magoou seu pai. Oh, imagina bem, se eu tenho um pai, estou falando do pai Jacó, estou falando que ele era pai carnal de Simeão. Agora eu estou falando que nós temos um pai espiritual.
Não confunda. Como eu vou fazer as coisas para agradar o meu pai? Se eu faço alguma coisa que não agrada a Deus, então, meu Deus, ele fica chateado. Ele fica magoado. Talvez ele entenda uma coisa assim: poxa, como é que eu vou dar para o meu filho se o meu filho não está obedecendo a minha palavra? Como eu vou abrir os céus para ele, se ele não está de acordo com a palavra de Deus? Tudo que ele faz é empurrando com a barriga. Ele faz isso, mas ele não quer crer na minha palavra. Ele faz de qualquer jeito. A vida dele, olha, a vida de Simeão não estava compatível à palavra de Deus, porque se ele cresce, ele colocava o joelho no chão, ele acreditava que Deus ia dar vitória, sem precisar de matar. Amados, preste uma coisa: tem coisa que a oração resolve. Diga assim: tem coisa que a oração resolve. Isto. Eu não preciso tomar certas atitudes que vai me aborrecer o meu pai. Eu não preciso fazer muitas coisas que vai aborrecer o meu pai. Eu tenho que analisar. Bom, se eu tomar certa atitude, vai aborrecer o meu pai. Se eu aborrecê-lo, ele não vai liberar as bênçãos para mim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma atitude correta sem aborrecer a Deus. Você tem que tomar uma atitude sem aborrecer a Deus, sem magoar a Deus, sem entristecer a Deus. Quero entrar numa parte que fala das coisas que mais aborrece a Deus, das coisas que mais entristece a Deus, das coisas que mais distancia Deus de nós, das coisas que mais Deus vai distanciando de nós, porque tem coisa que Deus abomina em nós. Amém? Tem coisa que Deus olha e Ele nem chega perto, porque é abominável aos olhos de Deus, é abominável aos olhos do Senhor, é abominável aos olhos dEle. A primeira coisa que eu quero falar chama-se pecado. Amém? Diga assim: pecado. Você não sabe o que o Espírito de Deus está me revelando aqui nessa noite. Você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje, querido. Não é o meu estilo de pregar. Eu estou sentindo assim um peso muito grande essa noite. Estou sentindo um peso muito, não é o meu jeito, não é o meu estilo. Estou sentindo um peso desde quando eu cheguei aqui. Mas o Espírito manda eu parar e falar para você: olha, você não sabe o que Ele vai fazer na sua vida a partir de hoje. Você não sabe. Quero voltar aqui agora. Primeira coisa que Deus abomina: o pecado. Sabe o que a Bíblia fala? Que o pecado dá náuseas em Deus. Se Ele abomina o pecado na vida de alguém, do filho dele, eu imagino Jacó com aquela náusea de Simeão, porque estava dando ali um mau exemplo para os seus irmãos. Ele estava dando um pecado, ele estava cometendo um pecado. Agora eu fico analisando Jacó. Se fosse um Deus, ele estaria com náuseas, ele estaria com enjoo, ele estaria muitas vezes entristecido, aborrecido. Agora imagine Deus, que olha para nós como filhos de Deus e vê que nós estamos no pecado, estamos fazendo alguma coisa pecadora. Então o que acontece? Deus nesta hora, quando olha para alguém, mas olha, não tem pecado que não possa ser perdoado. Deus perdoa o pecado. Então se você tem pecado, arrependa-te do teu pecado essa noite. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus, Ele distancia. Ele distancia daquela pessoa que muitas vezes está convivendo com o pecado, está vivendo o pecado, mas ele não procura uma solução. Sabe o que acontece com o pecado? Eu lembro-me de Davi, que adulterou com Betseba, filha de Eliã. Davi estava muito bem. Você conhece a história, não é novidade para você. Tudo bem no palácio, no grande palácio. De repente ele viu aquela mulher bonita. Olha a confusão que ele estava trazendo agora para o pai dele. Ele olha para aquela mulher bonita, linda, formosa. De repente ele deseja no seu coração. Olha a confusão que ele estava trazendo para ele, trazendo diante de Deus. Um rei. Agora ele vai e adultera com aquela mulher. Ou seja, ele comete o pecado. Aí Deus entra na jogada. Deus entra e fala assim: olha, Davi, você fez alguma coisa que não era boa aos meus olhos. Sabe o que acontece? O pecado é coisas más aos olhos de Deus. O pecado é coisas más aos olhos de Deus. Aí entrou confusão na casa.
o seu filho morre, o seu reino começa a ser dividido, guerras, matanças. Quando, não estou falando que é o meu caso, nem o seu caso, mas quando uma pessoa dá vazão ao pecado, traz ruína para a sua casa, traz queda para a sua casa, traz confusão para a sua casa. Davi olhou aquela mulher bonita, formosa, adulterou com ela, trouxe confusão para a sua casa. Olha mais uma vez aí, ele trouxe confusão para a sua casa. Do mesmo jeito, Simeão, que quando matou, ele trouxe confusão para a sua casa. Sabe o que eu entendo isso? Que muitas vezes, querido, nós pecamos e nós que levamos a confusão para dentro da nossa casa. Eu não sei se você está vivendo assim na sua vida. Você está no momento de pecado e a confusão, você a trouxe para dentro da sua casa. Se não a trouxe para dentro da sua casa, trouxe para pertinho de você. Aleluia. Agora, Davi já estava convivendo pertinho do pecado, pertinho da confusão. Ele já estava vivendo pertinho da confusão. Simeão, que não tinha confusão na casa dele, devido ao pecado da grande matança, agora ele trouxe confusão para a casa dele. Quantas vezes nós trazemos confusão para pertinho de nós? Quantas vezes nós trazemos ilusão para pertinho de nós? Quantas das vezes nós trazemos luta para pertinho de nós? Devido ao pecado. Devido ao pecado, nós achamos que o pecado é bom, ou tem muitas pessoas que acham que o pecado é bom, e vão e pecam e trazem confusão para pertinho dele. Eu poderia enumerar inúmeros tipos de pecados, mas vamos ficar baseando a palavra pecado. O que é pecado? É aquilo que é contrário à lei, é aquilo que é contrário à palavra de Deus. Poderia falar inúmeros tipos de pecado aqui, que talvez você se lembraria de um, mas pecado engloba todos os pecados. Se eu cometo um pecado, eu trago confusão para pertinho de mim. Se eu cometo algum tipo de pecado, eu trago a luta para pertinho de mim. Se eu cometo algum pecado, eu estou magoando alguém. Se não estou magoando alguém da dentro da minha casa, eu estou magoando alguém próximo de mim. Nessa noite, levante a sua mão e fala assim: Senhor meu Deus, perdoa o meu pecado, a minha falha, a minha transgressão. Abaixe as suas mãos. Outra coisa que desagrada a Deus, chama-se infidelidade. Às vezes nós queremos bênçãos, vitória, e nós engrenamos numa campanha vitoriosa, numa oração, numa corrente querendo a vitória em qualquer área da nossa vida. Engrenamos e damos aquilo de corpo e alma, e fazemos até calo no joelho de tanta oração. Mas eu esqueço de uma coisa: aconteça o que acontecer, se foi agora, se foi no passado, ou se eu estou vivendo alguma coisa adversa à palavra de Deus, eu tenho que, acima de tudo, me tornar fiel. Sabe o que é um fiel? Fiel até a morte, diz a palavra de Deus. Sede fiel até a morte, porque assim eu te darei a coroa da vida. Sabe o que dá a coroa da vida para nós? É a fidelidade, nada mais. Quando você for fiel, e poderia eu ainda falar inúmeros tipos de fidelidade. Se você não for fiel em toda a sua vida, você vai perder, amados. Eu não estou lançando uma praga nem uma maldição. Se você não for fiel até o fim da sua vida, eu lamento dizer, você perderá a coroa da sua vida eterna. Mas eu louvo ao Senhor que nós somos fiéis. Tem fiel aqui? Diga o mais forte que você puder: eu sou fiel. Eu sou fiel. Levante as suas duas mãos lá no alto e aplaude o Senhor falando o mais forte que você puder: eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Aleluia. Aleluia. Quando nós entramos numa escola, nós aprendemos o quê? O ABC. Mas na escola nossa que nós estamos aprendendo uma palavra que se chama obedecer.
Você é obediente? Quem é obediente aqui, levante as mãos. Aleluia. Obedecer a Deus em tudo. Obedecer a Deus em tudo. Será que nós estamos obedecendo a Deus em tudo? Deus deixou os mandamentos, deixou a lei. A escrita tem um poder muito grande. E está escrito aqui que nós devemos cumprir e obedecer toda a palavra. Se eu não obedeço a palavra, eu não estou de acordo com o escritor, eu não estou de acordo com o Espírito, eu não acredito em mais de 400 homens de Deus que foram usados para escrever a palavra de Deus. Então eu não obedeço, eu estou levantando contra Deus, estou desobedecendo a palavra de Deus, estou levantando contra mais de 400 homens de Deus que foram usados pelo Espírito Santo de Deus para escrever essa palavra para mim e para você. Me levanto contra Deus não obedecendo, e me levanto contra mais de 400 homens inspirados por Deus, deixando a palavra de Deus escrita para mim e para você, para que nós pudéssemos obedecê-la. Temos que obedecer a Deus. Sabe o que Paulo fala? Que nós temos que falar a verdade, obedecendo a palavra de Deus, mesmo que ela seja contra mim. Sabia disso? Que eu tenho que falar a verdade, manter a palavra de Deus, falando a verdade, mesmo que ela seja contra mim. Porque se eu não obedeço a Deus, os céus travam a vitória, os céus travam a bênção. E sabe o que eu estou sentindo essa noite? Parece que os céus estão travando as nossas bênçãos, parece que estão travando a nossa vitória, parece que estão travando o segmento da nossa campanha, parece que os céus não abrem para mim nem para você. Mas nessa noite, sabe o que vai acontecer? As potências do inferno que estão sobre os ares serão abaladas em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, serão abaladas. Você pode dizer amém? As potências do inferno que estão criando nos ares, nos mundos espirituais, ou no mundo espiritual, que está impedindo a minha bênção de chegar, a minha vitória de chegar, a minha bênção em qualquer área que eu estou precisando. Se eu começar a abominar o pecado da minha vida, andar em fidelidade, andar em obediência à palavra de Deus, os céus derramarão sobre nós a bênção, e nós vamos colher muita vitória, muita bênção e muita paz. Aleluia. Você quer isso para você? Pergunta para o seu irmão se ele quer isso aí. Pergunta para ele. Sabe o que acontece? Uma coisa que Deus nem chega perto. Se o pecado, a infidelidade, a desobediência distancia Deus do ser humano, distancia Deus e travam as bênçãos, os céus retenham as bênçãos, não cai orvalho, não vem chuva. Se isso tudo acontece no mundo espiritual, porque eu não obedeço, porque muitas vezes a pessoa peca, ou ela é infiel, quanto mais a arrogância que está no coração dele. Amados, sabe o que acontece? Deus conhece o soberbo de longe. Diz a Bíblia em Provérbios que Deus olha de longe o soberbo e nem chega perto. Sabe o que Simeão falou? Ele virou as costas e nem dialogou com seu pai. Ele não quis dialogar com seu pai. Olha, meu pai Jacó, eu fiz isso, tal, mas eu quero te pedir perdão, desculpa, tal. Não, ele virou as costas, ele demonstrou-se um arrogante. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós tornamos arrogantes, e mais uma vez com a nossa arrogância, com a nossa soberba, trazemos problemas para dentro da nossa casa. E pior de tudo, que ainda se bobearmos, perderemos até aquilo que Deus nos deu, por causa da nossa arrogância. Eu me lembro do rei Nabucodonosor. Lembra dele? Andando no seu palácio na grande Babilônia. Olhou para aquela grande Babilônia e exaltou o seu coração, dizendo assim: porventura não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? Olha a arrogância dele, a soberba dele. Sabe o que Deus falou? Foi: mas por causa da sua arrogância, vai morar no brejo.
Por causa da sua arrogância, vai morar no lodo. Por causa da sua arrogância, vai morar lá no brejo, vai. Sabe o que ele fez? Deus o empurrou para o lodo, o empurrou para a lama, porque exaltou. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? Sim, foi. Vai morar no brejo, vai morar no lodo. Diz a Bíblia que ele saiu daquele grande palácio que ele havia edificado, porque Deus o concedeu. Ele se exaltou com aquele bem, com aquela grande Babilônia, foi morar no lodo. Sabe o que acontece? Aconteceu com ele, começou a nascer pelos em suas costas, virou um bicho, por causa da arrogância, por causa da soberba que subiu ao coração dele, dizendo umas pequenas palavras. Deus já estava distanciando dele, Deus já não estava mais ali com ele, porque sabe o que ele estava sentindo nessa hora? As bênçãos estavam travadas para o rei Nabucodonosor. Chega um momento em nossas vidas que a nossa arrogância, a nossa soberba travam as bênçãos no mundo espiritual, e ela não chega, e nem a nossa oração sobe. Então significa que nem a oração sobe e nem a bênção desce, ela se encontra no meio. Sabe o que acontece? A nossa oração não subindo por causa da nossa arrogância. Sabe o que acontece ainda mais? Não tem bênção, não tem vitória. Deus olha o arrogante, o soberbo de longe e nem chega perto. Ele pode clamar, buscar, mas não adianta. Nem Deus nem conhece. Mas nada mais aborrece a Deus, nada mais distancia a Deus, mas nada mais trava a bênção na vida de uma pessoa, de uma casa, de uma família, de um lar, num ministério, numa igreja. Nada mais trava do que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Tudo isso é nada, o pecado é nada, a infidelidade é nada, a desobediência é nada, a arrogância, a soberba é nada, de acordo com a palavrinha que se chama blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Para tudo tem perdão. Para o pecado Deus pode perdoar. Para o pecador Deus salva. Para aquele que é arrogante, soberbo, para aquele que é infiel, Deus vai perdoar de um jeito. Mas o que blasfema contra o Espírito Santo, Deus fica aborrecido com ele. E eu vou dizer para você, quanto mais ele busca, não depende de você. Quando uma pessoa blasfema contra o Espírito de Deus, não adianta ele buscar, depende unicamente de Deus. Eu não sei em qual situação que você está vivendo. Eu não sei em qual situação que você está vivendo. Se você está procurando agradar a Deus em toda a sua vida, em todo o seu ser, temos que agradar a Deus no nosso falar. Diga assim, falar. Agradar a Deus no nosso pensamento, na nossa fé, no nosso testemunho, na nossa confiança em Deus. Agradar a Deus no tamanho do nosso amor infinito que Ele demonstrou para nós. E às vezes Deus demonstrou um amor muito grande para nós, e nós nem pequenininho demonstramos, nem para Ele e nem para com o irmão que está do lado. Essas coisas são necessárias para nós agradarmos a Deus, sem falarmos nas coisas materiais, nas vestiduras e nas roupas que nós temos que agradar a Deus. Como você está agradando a Deus? Está andando de qualquer jeito, e quer bênção, e quer vitória, e quer isso. E o que você mais vê na sua vida são céus travados, são bênçãos amarradas, são cadeados, são correntes que você vê. É claro também a sua vida, ou a vida de alguém, ou você analisa a vida de alguém, está tudo travado, porque a vida dele só tem pecado, só tem infidelidade, só tem arrogância, e ainda tudo, blasfema contra o Espírito de Deus. Eu já vi crente blasfemar contra o Espírito de Deus, e eu digo para você, não depende dele buscar. Faz campanha, faz corrente, vai no monte, não depende dele, depende unicamente de Deus. Nessa noite, os céus destravarão as bênçãos para mim e para você nessa noite. Nessa noite, os céus serão abertos. Fecha os teus olhos. Tudo que está travando a sua bênção na sua vida,
Você faz campanha, 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 e nunca vem. Talvez tenha alguma coisa na sua vida, alguma raiz de Simeão que está travando a sua bênção. Chacaramahalabachés. Eu peço perdão a Deus pelo meu pecado. Nessa noite eu quero que os céus sejam quebrados, as potências dos céus sejam abaladas. E se tem algum espírito que está bloqueando a minha e a sua oração de subir, por causa do meu pecado, da minha arrogância, da minha infidelidade, da minha desobediência, nessa noite será quebrada. E eu não aceito nenhum bloqueador de bênção. Eu não quero levar confusão para dentro da minha casa, para dentro do meu lar. Chega, eu não quero mais confusão. A única coisa que eu quero é agradar a Deus. Eu quero fazer tudo para agradar a Deus. O meu ser, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. É isso que eu quero. Ter uma vida em santidade. É isso que eu quero. Eu quero a partir de hoje, com a minha vida no altar, que sejam destravados os céus. Quando eu coloco, e você, meu amado irmão, você coloca a sua vida no altar de Deus, as bênçãos que estão travadas, elas são destravadas. Se tem corrente prendendo a sua bênção, as correntes são derretidas. Por causa da sua fidelidade. Eu convido você a colocar a sua vida no altar de Deus. O que é colocar a vida no altar? É fazer tudo em conformidade à palavra. Eu não quero mais viver com a minha vida de qualquer jeito. Eu não quero desagradar o meu pai. Eu quero agradar ao meu pai. Eu quero agradar a Deus. Coloque a sua vida no altar. Coloque a sua vida no altar, que os céus abrirão as bênçãos para você. Serão abertos nessa noite com a vida que você colocar no altar. Simeão não queria colocar a vida no altar. Nabucodonosor não queria colocar a vida no altar. Davi, ele demorou a colocar a vida no altar. Talvez você esteja demorando. Talvez você esteja demorando a colocar a sua vida no altar. Nessa noite, eu peço ao anjo do Senhor que faça nessa frente da igreja aqui um altar. E que acenda as labaredas de fogo para consumir todo o holocausto. Seja aceso agora, no altar de Deus aqui agora, uma labareda de fogo que consuma e que derreta toda espécie de cadeado, de corrente, de prisão. O pecado está te prendendo, a infidelidade está te prendendo também. Anjo do Senhor, rapidamente faz aqui um altar. Acende o fogo no altar. Não importa se já está aceso, acende o mais. Acenda mais o fogo. Quero que um outro anjo prepare lenha e cutelo, porque vai acender o holocausto nesta noite. E todo pecado, toda espécie de infidelidade, toda blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, toda desobediência junto com a arrogância vão ser queimados no altar. A sua bênção é hoje, meu querido. A sua vitória é hoje. Começa a formar nos céus agora novas bênçãos e novas vitórias, novos triunfos no mundo espiritual.
acende mais. Quero chamar os ministros, os evangelistas, ficarem aqui à frente. Vai acendendo. Vai acendendo. Acende o fogo do altar. Vai acendendo o fogo no altar. Traz brasa viva do altar. Quantas brasas forem necessárias para queimar o pecado, para queimar a infidelidade. Quantas brasas forem necessárias para queimar a desobediência deste templo, juntamente com a arrogância e a soberba, juntamente com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quero convidar você a colocar de pé, fechando os teus olhos. Fogo do altar, passe pelos corredores agora. Passem pelos corredores agora. Passe pelos corredores agora. Onde estiver um vão, passe pelo vão agora. Quero fazer um pedido a você. Se até hoje você não teve essa oportunidade de colocar a sua vida no altar de Deus, ou se você colocou no passado, renova o teu pacto com o Senhor nessa noite. Renova-te com o Senhor. Sai do seu lugar, ajoelha aqui na frente. Deixa o fogo queimar o pecado que é na sua vida. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Os céus serão abertos para você nessa noite. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Os obreiros só estendem as mãos. Vai chegando e ajoelhando. Chega e ajoelhando. Chega ajoelhando. Sinta o fogo de Deus na sua vida, queimando a sua arrogância. Você que levou confusão para a sua casa, para o seu lar, em alguma época. Olha, você que levou, traz e queima agora. Você que levou confusão para sua casa, olha, não seja arrogante. Você vai perder uma grande oportunidade. Vai perder uma grande oportunidade. Todas as bênçãos para essas pessoas que estavam travadas no mundo espiritual, comecem a formar agora no mundo físico agora. Mas Senhor, essas vidas estão no teu altar. Essas vidas estão no teu altar. Senhor, meu Deus, meu Pai, se tem alguma bênção que estavam sendo travadas por causa de alguma coisa que nós falamos aqui, Senhor, meu Deus, eu te peço agora, destrava. Os anjos do Senhor comecem também a entrar na batalha por essas vidas agora. Se tem alguma área da vida que estavam travadas, anjos do Senhor, destrava agora. Derretam as correntes, os cadeados. Vão derretendo os cadeados, vão derretendo as correntes, vão sendo queimando as correntes, os cadeados, e sejam destravados a bênção, sejam destravada a vitória. É hoje, é hoje. Senhor Deus, faz uma bênção, traz a tua bênção, traz a vitória,
Traz o triunfo, a alegria, a paz. Traz agora. A sua vitória, irmã. A sua vitória. A sua bênção chegou. É hoje a sua vitória, varão. É hoje a sua vitória, varoa. É hoje que vai entrar paz no seu lar. Senhor, meu Deus, faz algo novo nessas vidas, algo sobrenatural, algo extraordinário, algo que eles estejam precisando. Senhor, meu Deus, toma essas vidas em tuas mãos. Faz algo novo na casa, no lar, algo sobrenatural hoje. Meu Deus, também eu peço agora que o Senhor escreva esta noite no coração de cada um. Feche teus olhos. Escreva esta noite no coração de cada um agora. Prega essa mensagem no coração de cada um agora. Prega o dever de não pecar. Prega a fidelidade. Prega a obediência. Prega a simplicidade. Prega nunca blasfemar contra o Espírito de Deus. Prega agora, como um carpinteiro que prega um prego numa tábua. Prega agora, anjo do Senhor. Prega. Fica difícil para ser arrancado depois. Prega agora. Quero ver o diabo arrancar essa semente do seu coração. Quero ver induzir-te a pecar. Ele não tem domínio sobre você mais. Aleluia. Aplaude ao Senhor. Levante as suas duas mãos. A vitória é sua. A vitória é nossa. Nós vamos colher bênçãos aqui. Nós vamos entrar na campanha agora.